5 seminários, tá? As 5 conferências de Jung abordam os seguintes temas. Crítica ao materialismo científico foi a primeira. Depois ele vai falar da necessidade de considerar a alma humana, né? Entendendo que ele está fazendo medicina, né? Depois ele vai falar da importância do conhecimento da própria alma. Depois, num quarto momento, ele vai falar sobre as bases filosóficas. E, por último, fechando no seu último ano de graduação, ele vai falar sobre religião. E aqui, quando a gente fala de religião, não é num sentido amplo, não no sentido institucional. Não é só aquela religião. Qualquer religião que faz com que o indivíduo ele vá buscar algo além da matéria. Então, por exemplo, quando morre alguém querido, as pessoas vão tentar entender o que foi que aconteceu, né? Querem manter contato com essa pessoa que morreu, né? Então, às vezes, o que eles fazem? Vão no centro espírita buscar uma psicografia, né? Vão buscar o contato com esse ente querido. Quando uma pessoa está muito doente, ou quando está passando uma crise muito séria na sua vida, vai apelar para tudo que é coisa, né? Vai à igreja, acende uma vela, vai num templo budista, vai num evangélico, vai num terreiro, vai na casa espírita, para buscar entender o que está acontecendo com a própria vida, né? E na conferência de 1899, né, ele vai falar uma coisa, ele vai usar um texto muito interessante. Ele vai dizer assim, que quem teve, alguém em algum momento no passado, teve uma experiência mística, né? Um encontro com Deus, um encontro com alguma divindade, e relata isso nos livros sagrados. Então, por exemplo, Moisés encontra Yahvé, né? E aí nesse encontro com Yahvé ele traz as tábuas com os 10 mandamentos, né? Os discípulos que revêem Jesus, né? Que já tinha morrido, né? A gente sabe que não, né? Mas eles reencontram esse Jesus, né? E essas experiências foram colocadas em livros, né? Foram colocadas no livro. E quando nós lemos esses livros, a gente tem noção do valor dessa experiência. O quanto foi importante aquela experiência, né? Então, quando alguém diz, eu vi o Cristo, né? Ou dizem, eu me relacionei com o Cristo, ou me relacionei com Deus, ou com Maria, o que nós falamos? Está alucinado, né? É mentira. Nós não fazemos isso dentro do grupo espírita, né? Ah, eu encontrei Jesus. Aí a gente fica, mantém aquela pose séria, mas diz assim, pô, tá brincando, né? Quem vai encontrar? Nós sabemos que não podemos encontrar Jesus, mas a pessoa encontrou, né? E aí Jung vai dizer o seguinte, por que perder essa tradição, né? Por que qualquer manifestação que nós tenhamos é uma alucinação, né? E nós vemos, por exemplo, a experiência de Saulo, né? Quando Saulo encontra Jesus no caminho de Damasco, aqueles que estavam com ele falam assim, ele alucinou, né? Ele surtou, e não compreendendo que aquela é uma experiência com o divino, né? A experiência de Saulo é uma experiência divina, assim como nós vamos ter as nossas experiências com o divino, cada um da sua maneira, né? E nessa conferência, quando ele fala de religião, ele não vai buscar a compreensão do ponto de vista teológico ou metafísico. Ele vai criticar a teologia mostrando essa inconsistência, né? Que a pessoa, não, por exemplo, tem diversos, principalmente na Idade Média, né? Diversas místicas, mulheres que tinham esse contato, elas eram queimadas na fogueira, como bruxas, né? Então, por que Moisés teve essa oportunidade e nós não temos? Então, essa é a crítica que ele faz à teologia, né? Isso com 22 anos. Nós estamos falando de Jung com 22 anos tendo essas ideias. E ele, a partir da década de 40, de 1940 a 1950, ele vai desenvolver muito mais essa teoria.
Jung foi estagiário na clínica psiquiatra Burgose, em Zurique, na época dirigida pelo psiquiatra Eugen Bleuler, não sei falar o nome, que estudava esquizofrenia. Em 1902, ele concluiu seu doutorado na Universidade de Zurique com a dissertação Psicologia e Patologia dos Fenômenos Chamados Ocultos, que ele vai publicar em 1903. É Bleuler, né, que vai trazer o conceito de demência precoce. Né? Só que mais à frente, ele vai separar o que é demência precoce da esquizofrenia. Né? Oi. A gente, a demência. Então, como eles achavam que era tudo a mesma coisa, né? Só que a demência, o que é a demência? É uma degeneração, né, do cérebro, né? A degeneração dos neurônios. Então, a pessoa às vezes quer ter os esquecimentos, tem as perdas, né? E na época, os psiquiatras entendiam que a esquizofrenia também era um processo desse. Na verdade, Jung vai dizer, e aí a gente vai explorar isso mais à frente, tá? Eu vou falar mais de inconsciente coletivo, e quando a gente falar do inconsciente coletivo, a gente vai entender o que é o processo da esquizofrenia, tá? A esquizofrenia, muito superficial, é um mergulho no inconsciente tão profundo que a pessoa perde contato com a realidade, tá? Então, o esquizofrênico, ele tem, eu tenho até eu até salvei um vídeo curto, né, de um homem falando o que é um processo esquizofrênico. Ele ouve vozes. Então, a esquizofrenia está muito ligada à mediunidade, a uma mediunidade doente, desequilibrada, mas uma mediunidade. O que Jung vai falar? Imagina um iceberg. Né? Você tem um iceberg, 10% do iceberg ele fica fora da água, que é o que tanto Freud quanto Jung vão dizer que é o consciente. O consciente. O que é o consciente? Nesse momento, nós estamos aqui assistindo, estamos ouvindo, nós estamos usando a parte consciente da nossa mente. Tá? Então, se eu perguntar qual é o seu número de telefone, é o consciente. Né? Então, a nossa vida aqui, né, as nossas ações diárias são o consciente. Tem uma faixa de 10% que é o que Jung e Freud vão chamar de pré-consciente. O que é o pré-consciente? Se eu perguntar para você assim, qual é a fórmula de resolução da equação de segundo grau? Aí você vai parar, vai pensar, vai lembrar lá dos tempos do segundo grau, vai lembrar e tudo. Aí você vai trazer. Essa informação ela não está de imediato, como o número do telefone. Ela está no processo mais abaixo, ela está nesse pré-consciente. Então, eu consigo entrar lá e fazer esse resgate. E os 80% embaixo da água são inconscientes para Freud. Tá? Para Jung também, aí depois a gente vai tratar qual é a diferença de um de outro, mais à frente. Só que o inconsciente coletivo, a gente entende que são todas as nossas experiências enquanto espírito imortal. Né? O esquizofrênico, ele mergulha numa dessas imagens que estão no passado e ele entende que é o momento real. Ele entende que é o agora. Então, ele não consegue diferenciar o que é realidade ou o que é da mente dele ou um processo de experiências passadas. Né? Então, para o esquizofrênico, qual é a verdadeira vida? É essa ou de uma encarnação passada? Então, por que às vezes ele é agressivo? E eu peguei alguns casos desses. Por que ele é agressivo com as pessoas da própria família? Porque as pessoas da própria família, em algum momento, foram inimigos do passado. Então, ele enxerga aquela pessoa não como pai, como mãe, mas aquele inimigo que fez mal a ele em algum momento. Por isso ele agride, por isso ele quer matar. Não é tão simples assim. Né? Se fosse simples assim, né? Só que você tem livros, tem uma obra do Manuel Filomeno de Miranda que está no meu radar, né? Que ele trata do assunto da esquizofrenia sob a ótica do espírito imortal. Né? E essa dissertação que Jung faz,
foi a sua tese de mestrado, né? Esse livro, com esse nome Psicologia e Patologia dos Fenômenos Chamados Ocultos. Isso nos diz alguma coisa, né? O que ele fez? O que é esse estudo? Lembrando que 1900 nós estamos falando do espiritismo que está sendo divulgado. Então, o que é? Ele vai fazer análise de uma jovem que falava 3 línguas fluentemente, mesmo não tendo nenhum tipo de instrução. Precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Depois ele conta que essa jovem era sua prima. Então ele escreve um livro, isso está nas obras dele, está nas obras completas, tá? Não lembro qual é o livro, mas ele faz essa tese, está numa dessas obras dele, onde ele vai fazer uma análise psicológica daquele fenômeno, né? Durante o estágio, Jung identificou como determinadas palavras provocavam respostas emocionais nos pacientes. Para ele, tratavam-se de associações subconscientes, pista dos complexos próprios de cada indivíduo. Deixa eu pegar água ali, por favor. Esse método de associação de palavras não foi criado por Jung, né? Ele foi criado muito tempo atrás por um matemático para determinar o QI das pessoas. Então, esse era o objetivo desse método de associação de palavras. E aí, o Jung estava estagiando naquela clínica e falaram para ele assim, ó, tem como você adaptar esse método para fazer o diagnóstico da esquizofrenia, da psicose, da histeria? E aí ele e um colega de faculdade começaram a trabalhar nesse método. Então eles vão chegar na conclusão de que não dá para fazer o diagnóstico. Não tem como fazer o diagnóstico utilizando esse método. Mas eles descobriram uma coisa muito interessante. Como é esse método? Ele pegava 100 palavras, né? Então, aleatórias, ele pegava 100 palavras, e para cada palavra, a pessoa tinha que responder fazendo uma associação, né? Então, esse teste tem regras específicas. Então, eu não podia dizer um sinônimo, mas eu tinha que dizer alguma coisa que representasse aquela palavra, né? Por exemplo, o que é o significante? E isso vai ter um peso muito grande no trabalho de Jung. O que é o significante? É o que ele representa, o que ele é, o significado dele, né? É o material, é o perceptível. E o significado é o conceito, o abstrato, né? Então, se a gente for no dicionário, por exemplo, e pegar a palavra pai, o que significa pai? É um homem que gerou mais filhos, é o genitor ou progenitor. Mas se eu perguntar para cada um, o que pai representa para você? Aí uns vão dizer assim, amor, abandono, ausência, disciplina, indiferença. Percebe a diferença? Então era isso que Jung queria ver. Como aquela palavra choca, né? Então, por exemplo, se aquela palavra não tem nenhuma relação para você, você vai falar um sinônimo, né? Mas, por exemplo, digamos que o meu pai eu vi meu pai indo embora de casa. Meu pai me abandonou. Então, quando ele diz pai, o que vem? Vem aquela emoção, aquela dor do abandono. Então, engasga, então trava a garganta. Então, o tempo vai ser maior para dizer alguma coisa. E Jung cronometrava o tempo de resposta. Se a pessoa demorasse para responder, tinha alguma coisa ali, tinha uma desconexão, né? Então, tem um caso muito interessante que ele trabalhava na clínica, né? E tinha um funcionário que ele gostava muito, e o funcionário também gostava dele. E ele falou assim, vamos fazer o teste? Que ele queria testar, ele queria saber, encontrar alguma coisa, né? E o cara topou fazer o teste. O que Jung percebeu? Que quando ele disse as palavras faca, lança, bater,
pontiagudo e garrafa, o tempo era muito maior do que a média. Aí Jung pega, analisa. E só que isso não era uma vez, às vezes ele repetia o teste. Tá? Aí Jung dizia para ele assim: eu não sabia que você tinha passado por uma situação de briga com a garrafa. Você esfaqueou alguém, você cortou alguém, né? Aí o cara regala os olhos e diz assim: como é que você sabe? Porque aquele funcionário, ele tinha vindo de uma cidade muito pequena, do interior. Ele entrou numa briga, esfaqueou alguém e foi preso. E ele tinha muita vergonha disso. Só que e não falava para ninguém o que aconteceu. E Jung descobriu através desse teste. Então ele começa a ser chamado de bruxo, né? E todos os casos complicados caíam na mão dele. Inclusive, alguém era preso por alguma coisa, alguém era detido por alguma coisa, e ele falava: você fez isso? O cara dizia: não. Se ele fosse mandado para Jung, era uma confissão de culpa. Né? Se ele não quisesse ir, você vai passar por um teste assim. Se o cara dissesse não, ele já assinava a culpa dele, igual o bafômetro. Né? Se você não quiser passar pelo bafômetro, você está assumindo a sua culpa. Né? E se fosse, com certeza ia ser pego. E esse processo foi a base do detetor de mentira. Então, o detetor de mentira utiliza essa, óbvio, teve os aperfeiçoamentos, mas essa é a base. Né? Essa situação mais. Tem até uma outra história mais comprida, né? Que é uma mulher que chega. Gente, eu vou estourar o tempo, não vou conseguir terminar hoje. Tem uma mulher que chega, ela é internada na clínica psiquiátrica, né? Surtou porque a filha morreu. A filha morreu. E ela surta e ela vai para a clínica. Aí, Jung faz o teste. E ele percebe algumas palavras que ela repete, eu não vou lembrar das palavras, mas vem muito assim, anjo. Ele vai colocar algumas palavras. Aí ele fala assim, gente, pela análise que eu faço, essa mulher matou a filha. A mulher tinha 2 filhos. Essa mulher matou a filha. Aí ele fala assim, como ela vai ficar internada mesmo, perdido por um, perdido por mil, né? Aí ele chega para a mulher assim, você assassinou a sua filha, não foi? Aí a mulher entrou num surto maior ainda. Aí ele falou, pronto, perdi o caso. Depois a mulher contou. Ela morava numa localidade pequena, né? E nessa localidade pequena era classe média, né? E tinha um jovem que ele era rico, né? Era o partido da cidade, né? E ela era apaixonada por esse rapaz. Aí a família disse assim: nem tenta, porque ele não vai querer nada com você. E aí ela se conforma, se resigna, casa com um jovem mais ou menos da mesma classe social e tem 2 filhos. Aí um amigo daquela época vai visitá-los, né? Quando o marido sai, ele diz assim: nossa, você destruiu corações, hein? Aí ela, como assim? Sabe fulano, o jovem rico? Ele está muito triste, está muito abatido, porque ele era apaixonado por você. E aí a gente vai perceber o que é o inconsciente. Ela pensa assim, no inconsciente, no, isso, claro, uma mãe não vai pensar isso no inconsciente. Como é que eu volto à situação anterior para poder casar com ele? Eliminando os filhos. Então, naquela época, tinha um surto de tifo, né? A água estava contaminada, ela dá banho na filha e a filha pega tifo e morre. O menino não morre, mas a menina morre. E aí ela entra no surto. Né? Então, o que ela quis? Ela quis voltar à condição anterior para poder viver o amor da vida dela. E o que mais surpreende a todos é que essa mulher sai da clínica sem nenhum problema. Por quê? Porque ela resolve esse problema. Ela consegue compreender. Por isso tem uma frase de Jung que ele diz assim: quem aceita o seu pecado pode viver com ele. Se não aceitar, tem que suportar as inevitáveis consequências.
que é aquilo que Freud já tinha dito quando ele fala das emoções, né? Se eu não lidar, se eu não souber lidar com aquela emoção, se eu jogar ela para baixo do tapete, ela vai eclodir de uma forma muito mais intensa. Oi. Falando de consciência, é o atual, é o momento, né? Aí você fala da subconsciência, né? Uhum. Aí você vai para frente. Então, essa consciência é ainda uma reencarnação. Eu sempre achei que a consciência, né, mais errado, seria de passado. Essa é uma discussão. E é isso que Jung vai tratar. Quando a gente falar do modelo de Jung, a gente vai entender isso. Jung vai ter dois inconscientes, que ele chama de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é a vida agora, é essa atual encarnação. O inconsciente coletivo é a bagagem do espírito imortal. Tá? Mas aí tem um termo, até Kardec vai falar sobre isso, é a questão da definição da palavra. O que é consciente? O que é consciência? Então, se você olhar, por exemplo, como Kardec vai dizer que a consciência é onde está gravada a lei de Deus. Né? Então, é a parte divina do indivíduo. Na psicologia, consciência é a situação atual. Né? É o racional, é o momento que nós estamos vivendo. Tá? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais essas ideias. Em 1906, Jung enviou uma cópia desse estudo de associação de palavras para Freud. E aí eles começam a se corresponder, né? Dando início a uma amizade que transformaria a psicologia. Né? Jung e Freud teriam se correspondido por 359 cartas entre 1906 e 1913, e elas foram publicadas mais tarde. E eles só vieram a se conhecer pessoalmente em março de 1907. E ao longo desse tempo, Jung e Freud desenvolveram trabalhos inéditos em medicina e na psiquiatria. Jung estava interessado na teoria do inconsciente, porque é isso que ele estava vendo. Né? O trabalho da clínica dele está falando isso. Pô, a mulher não lembrava. Né? A mulher fez uma associação que ela não faria se tivesse no estado normal, né? No estado de vigília, vamos chamar assim. Né? Então, o que é isso? Por que se esconde? E Freud já tinha esse processo sedimentado. Então, nesse primeiro encontro, né, e todo mundo fala isso, que essa coisa parece loucura, mas eles conversaram por 13 horas ininterruptas. Né? Então, Jung já tinha uma ideia sobre o inconsciente, e Freud já tinha desenvolvido a psicanálise. Né? Então, ele foi conversar com Freud para tentar entender um pouco mais esse modelo e esse processo. Freud vai perceber, e aí aqui vem esse detalhe, Freud percebe que Jung é uma mente diferenciada. Né? Ele percebe, e Jung ele acaba entendendo e acolhendo as ideias, e ele vai rebatendo, ele vai conversando com Freud. Né? Então, quando ocorre a fundação da Associação Psicanalítica Internacional, Freud determina Jung como o presidente, e ele chama ele de príncipe da psicanálise. Né? Entendendo que Jung seria o seu herdeiro, era ele que ia continuar dando o trabalho da questão da psicanálise, o desenvolvimento da psicanálise. Né? Só que, né, nada são flores, as divergências entre os dois começam a acontecer. Né? Jung não concordava com Freud sobre as causas dos conflitos psíquicos sempre envolverem traumas de natureza sexual. Né? Por isso que falou que Freud é pervertido, Freud só pensa em sexo. Né? E a gente vai entender um pouco isso, por que tem essa ideia. Né? Porque está sempre ligado a uma questão sexual. Né? E Freud não concordava com o interesse de Jung pelos fenômenos espirituais. Né? Então, ele achava que Freud sempre achou que a religião é uma ilusão. Né? A religião, ela, então, tem obras, né? Se não me engano, né?
se tiver algum psicanalista que corrija, mas quando ele fala do mal-estar da civilização, ele vai atacar ferozmente a religião, né? Como sendo algo castrador do potencial humano. E realmente foi, em algum momento da existência da nosso período enquanto espíritos aqui na Terra, a religião realmente foi algo castrador, né? Exatamente, é o conceito de religião, né? Que Kardec vai definir brilhantemente na Revista Espírita, acho que em dezembro de 1858, quando ele fala se o espiritismo é uma religião, né? E ele tem um texto primoroso falando sobre isso. As divergências vão começar na definição da libido, né? O que é libido? Freud entendia que a libido é energia sexual, tá? Então, por isso que se fala assim, minha libido está... Aqueles termos meio pejorativos que a gente usa com relação à libido, tem sempre a questão do desejo sexual. Não? Então, é essa energia. O que Jung vai dizer? Que a libido, que a energia sexual, é uma das energias que compõem a libido. Jung vai dizer que a libido é a energia vital, que se manifesta de diversas formas. Então, por exemplo, o que é, assim, tentando resumir muito o que é libido. Nós temos uma energia limitada e nós jogamos parte dessa energia em coisas que vão nos dar um retorno, que é o prazer, né? Então, por exemplo, ler um livro, né? Ir à praia, ver uma série. Se isso te dá para fazer academia, se isso te dá prazer, você está jogando uma libido, né? Jogando parte da libido nessa atividade, porque sabe que essa atividade vai te dar prazer. Vai ter um retorno. Esse retorno vai te satisfazer de alguma maneira, né? Então, aí até no meu curso de psicanálise, até um professor disse assim, então, por exemplo, quando você lê o livro, é como se você estivesse fazendo sexo. Se você está fazendo alguma coisa prazerosa, é como se você estivesse fazendo sexo. Porque a sensação ela é a mesma. É o prazer que você tem naquele ato, né? Naquela circunstância, né? Só que então tem, por exemplo, uma situação. O grande problema do ser humano é ele pegar toda essa libido e empregar na mesma coisa. Então, dando um exemplo, tem pessoas que trabalharam, sei lá, 40 anos, 50 anos na mesma empresa, né, se dedicando. Aí, quando a pessoa se aposenta, 3 meses depois ela morre. Já viram casos desse? Pouco tempo depois de aposentada, a pessoa morre. Por quê? Porque a libido dele toda estava na empresa. Quando ele sai da empresa, o que volta? Nada. Ele está jogando ali, mas não tem retorno. Então, ele vai entrar num estado depressivo, vai se sentir a pior pessoa do mundo, vai se sentir infeliz, vai se sentir abandonado, vai se sentir tudo isso. Não vale a pena viver. Então, ele conduz a sua própria morte. Por quê? Porque ele não cria alguma coisa ao seu redor para poder jogar essa libido. Nada mais me satisfaz. Então, por isso, hoje se fala tanto, né, quando se fala de saúde mental, as pessoas falam assim, tem um hobby, tem uma atividade fora, tem uma atividade sozinho, para exatamente criar essa libido, criar elementos, objetos, onde você possa jogar essa libido. E Jung vai dizer, né, diferentemente de Freud, que não é só o sexo que causa doença psíquica, né, como Freud afirmava. Se a pessoa não realiza um potencial criativo, ela vai adoecer. Se a pessoa não entra em contato com a natureza, ela vai adoecer. Se a pessoa não pode expressar os seus talentos, ela vai adoecer. E Jung vai explorar todo esse contexto. E eles também vão diferenciar na interpretação dos sonhos,
né? Jung vai dizer que não é importante interpretar o sonho, mas a emoção que a pessoa sente ao ter aquele sonho. E Freud, ele considerava a religião uma ilusão e uma farsa. Por isso ele combatia essa ideia de Jung. Embora concordasse quanto à relevância do inconsciente, que é o que nós comentamos, né, eles discordavam num ponto específico. Jung defendia a ideia do inconsciente coletivo, enquanto Freud defendia a ideia do inconsciente individual. É o que nós comentamos. O que para Freud é o inconsciente? Tudo que é o lixo, ou seja, tudo que é ruim, eu jogo para esse inconsciente. Então, eu tive uma experiência dolorosa, vai para o inconsciente porque eu não quero trabalhar isso. Então, é como se fosse um sótão, um porão, onde eu jogo tudo que é tranqueira. Né? Eu vou jogando tudo ali dentro. Só que essa tranqueira é uma... Lembra de um desenho animado que o cara joga tudo dentro do armário, a porta do armário fica vibrando assim? Quando ele encosta, sai tudo? É isso. Para Freud é isso. Tá? Então ele vai... Por isso que ele vai buscando, e ele vai entender o seguinte, que toda e qualquer trauma que a gente tenha foi gerado na infância. Então, por isso que Freud ele vai voltar, ele busca, por isso que a psicanálise ela volta trazendo os contextos da infância que vai explicar determinadas situações. Né? Então, alguma coisa que aconteceu, porque a criança ela não tem voz. Né? Então, por exemplo, brincando aqui com a Údina, se eu falar uma coisa que a Údina não gosta, a Údina vai reagir. Por quê? Porque ela não concorda com aquilo e não acha justo ficar só para ela. Então, ela vai reagir, como qualquer um de nós reage. Agora, faz isso com uma criança de 4 anos. Né? Onde o pai e a mãe são autoridades. Se o pai e a mãe brigam, eu não tenho como reagir. Né? Eu não concordo, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou brigar com a autoridade? Né? A mesma coisa com Deus. Então, se eu não, às vezes eu não concordo, por que tem muito espírito revoltado? Exatamente por conta desse contexto. Porque acontece alguma coisa, eu atribuo a Deus. Como eu não posso discutir com ele, eu me revolto. Aí a revolta é individual. Né? É um processo interno. Né? E Jung já pensa diferente. O que Jung vai dizer? Que no inconsciente estão todas as experiências, sejam elas boas ou ruins. Né? Então, por exemplo, se nós aqui, hoje, não temos coragem de, por exemplo, esfaquear o nosso irmão, ou usar uma arma de fogo, tirar a vida de um irmão, por que nós fazemos isso? Está no nosso, a gente diz assim, eu não sei. Está no nosso inconsciente. Né? São lições que nós aprendemos, e aí Kardec, os espíritos vão nos dizer, né? Quando ele, no Código Penal da Vida Futura, ele fala de arrependimento, expiação e reparação. Né? Então, eu fiz uma coisa errada, eu me arrependi, expiei essa falta, e depois eu me reconcilio. Então, eu sei a dor que é. Então, por saber a dor que é, eu não faço mais. E a gente diz assim, eu não sei, eu tenho vontade, às vezes eu olho alguém, eu tenho vontade de ir do pescoço e esganar, mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu sei que tem consequência. Fala, mano. De alguma forma, ele está sendo espiritualista. Ele não podia falar. Por que ele não trazia o lado espiritualista? Porque se ele falasse de espiritualidade, iam considerar um místico, e não um psiquiatra, e não um médico psiquiatra. Né? Não um trabalho embasado na mente. Por isso é que ele não pode falar sobre isso. Mas olha que interessante. No livro Natureza da Psique, olha o que Jung vai dizer. O inconsciente coletivo é a formidável herança espiritual do desenvolvimento da humanidade que nasce de novo na estrutura cerebral de todo ser humano. O inconsciente é a fonte de todas as forças instintivas da psique e encerra as formas mesmo, né? Moldes ou categorias que se regulam. Quando Jung fala de herança espiritual, esse espiritual está relacionado à psique, aquilo que não é material. Ele não está falando de espírito
como a doutrina espírita fala. Ele está falando daquilo que não é material. E quando ele fala, e isso é interessante, o que é o inconsciente coletivo? É o resgate de tudo que nós vivemos enquanto humanidade. Né? Então, tem um vídeo dele muito interessante, quando ele fala do João de Barro. Isso é uma entrevista que ele deu, tem no YouTube esse vídeo. Ele fala assim, o João de Barro não entrou numa faculdade de engenharia ou arquitetura para fazer a casinha dele. Todos fazem. Por que todos fazem? Né? Como ele aprendeu a fazer aquilo? É o inconsciente coletivo. Né? O inconsciente coletivo, Jung vai dizer que não é uma estrutura que está no cérebro humano, mas ele nasce com a estrutura cerebral humana. É como se fosse um quebra-cabeças, todo em branco. Todos nós viemos com esse quebra-cabeça. E à medida que nós vamos tendo as experiências, é uma pecinha que a gente vai colocando nesse quebra-cabeça. São as condições que a gente tem de realização. É isso que é o inconsciente coletivo. São essas oportunidades. E o que a doutrina espírita fala sobre isso? Se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, em nossas existências anteriores, temos a intuição. Nossas tendências instintivas são uma reminiscência do passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo que concebemos de não mais incidir nos mesmos erros, indica que devemos resistir. Basicamente a mesma coisa. Né? Basicamente, o que Kardec está dizendo em seu comentário, na questão 383, é a mesma coisa que Jung está falando. Existe, porque Jung estudou tudo. Né? E Jung estudou tudo. Né? Ele teve, eu não sei, mas ele tem obras que ele trata da questão dos espíritos. Tá? Até Freud falou do livro dos espíritos. Tem uma obra de Freud, é uma das últimas obras, que ele vai dizer assim: se aquilo que os espíritas afirmam nas suas obras for verdade, ele não diz que é verdade, ele pressupõe. Se o que ele está colocando for verdade, não seria nada absurdo. Para um ateu falar isso, percebe o potencial, né? O potencial disso? Né? Em 1912, Jung publica a obra Metamorfose e Símbolos da Libido, que depois passa a se chamar Símbolos da Transformação, em que vai expor abertamente as suas próprias ideias, em grande parte contrárias à psicanálise. Tem um capítulo de um desses livros, que é a Libido, que ele sabia que quando ele publicasse, Freud ia deixar de falar com ele. Por quê? Exatamente porque ele vai colocar todas as ideias que ele tinha que eram divergentes de Freud. Como isso acontece? E isso é muito interessante. Ele volta de uma viagem que ele fez numa conferência. E aí cai na mão a gente sabe que nunca é por acaso, né? Ao acaso, caiu na mão de Jung um livro que falava sobre símbolos e mitologias dos povos antigos. Ao mesmo tempo, ele tem acesso a um caso de uma paciente no início de um surto esquizofrênico. Ela vai ter esse surto depois. E o médico, o psicólogo, o psiquiatra, ele vai acompanhando e vai descrevendo o caso dessa jovem. Né? E junto com esse caso, ele colocou imagens e sonhos que essa paciente teve. O que Jung percebe? Que essas imagens que aquela paciente coloca são semelhantes a imagens que os povos antigos apresentam como religiosidade e mitologia.
confirmando aquela coisa do mergulho no inconsciente. Né? Então, por que ela fazia aquele tipo de desenho? Por que esse era o tipo de desenho? Estava ligado a conteúdos de outras épocas. Né? Então, isso vai aguçando aquele jovem. Isso vai... essas coisas, assim, isso não pode ser coincidência. Isso não é coincidência. Né? E aí, por conta desse livro, Freud tem o vínculo profissional e a amizade com Jung. E após esse fato, os dois não trocaram mais palavras. E o rompimento dessa amizade impediu a continuação dessa parceria que poderia ter contribuído para um desenvolvimento maior da psicologia. Né? Jung, né, nessa obra, ele vai falar sobre isso. Ele acredita na importância da sexualidade na vida humana, mas não é a fonte principal. Né? Ele discorda de Freud no modelo de interpretação e formula o seu próprio método. E ele acredita na importância da busca da espiritualidade e do papel das religiões para uma vida saudável. Jung, depois de uma entrevista, ele vai dizer o seguinte: eu não tenho raiva do Freud. Né? Freud é que parou de falar comigo. Não o próprio Jung. Né? Ele que parou de falar comigo. O rompimento com Freud foi descrito por Jung como um luto, né? Um intenso estado de desorientação agudo e um agudo período de incerteza. E nesses momentos de introdução e análise dos próprios sonhos, Jung aprofundou seus estudos sobre o inconsciente. Esse livro aqui, né, o livro negro, são os escritos de Jung de 1913 a 1932, que é o tempo que ele ficou processando esse rompimento. Então, nesse livro, né, tem fotos das cartas que ele escrevia para Freud, que nunca foram respondidas, que estão manchadas com as lágrimas que Jung vertia ao escrever as cartas. Né? Muita gente critica Jung, e isso é muito interessante de contar, porque Jung estudou alquimia, né? Que é aquele processo, né, de transformação de metais. Né? Por que Jung estudou alquimia? Pela simbologia. Né? Então ele se compara, ele fala, né, que esse período tem um nome, né? A alquimia ela tem um nome, o negredo, que é um período de escuridão que a alma vive. Né? E ele vai conseguir o albedo. O albedo é a claridade, é a iluminação, né? Que é o que ele vai passando. Tem uma universidade em Zurique, né, onde faz esse estudo da psicologia analítica, né? Uma das cadeiras que é estudada é a astrologia. Aí você... Sabe, assim, esse cara viu tudo, ele viu tudo que era inerente ao pensamento humano, ele estuda. Mas ele está estudando para entender o que o signo de Áries vai fazer? Não, ele quer entender a simbologia. Ele quer entender esta simbologia. Então ele vai mergulhando em todas as vertentes. Né? E o livro, por que é o livro negro? Porque ele é essa escuridão que ele viveu, até ele começar a despertar e entender o que estava acontecendo. E aí surge a psicologia analítica, ou psicologia profunda, como Joana de Ângeles vai nos falar. Né? O que ela se propõe? A estudar a mente humana na sua totalidade. Né? Tem o foco no consciente, no inconsciente, na relevância do passado e dos traumas no comportamento do indivíduo. Por que Jesus usava as parábolas? A parábola é exatamente essa simbologia. Né? O que é parábola? Parábola vem do grego parabolé, que é colocar ao lado de. Colocar ao lado de. O que é isso? O que quer dizer? Quando Jesus fala, o reino do céu se assemelha a um banquete. Opa, peraí, banquete eu sei.
Eu sei o que é um banquete. Então, eu consigo, a partir da imagem do banquete, compreender o que é o reino dos céus. Como metáfora, exatamente. A simbologia, na matemática, na A física, em outros lugares, você tem sinais. Astrologia. É isso que é exatamente, são sinais, são signos. É isso, por isso que Jung tem uma obra chamada O Homem e seus Símbolos. Nessa obra, ele vai fazer essas correlações do nosso, do nosso modelo de vida com a simbologia. Que a nossa vida é repleta de símbolos e nós temos que aprender a identificá-los. Por isso Jesus falava assim, aquele que tiver olhos de ver e ouvido de ouvir, é isso, é essa a ideia, é entender o que esse símbolo quer me dizer. Né? Quando Jung começa a desenvolver, ele vai chamar de psicologia complexa. Né? O trabalho dele se chama psicologia complexa. Quando ele foi traduzido para o inglês, foi usado o termo analítico no lugar de complexo. E aí, por que psicologia complexa ou psicologia profunda? Né? Ele vai entender que Freud vai no inconsciente pessoal falando das neuroses. Só que Jung vai mais a fundo e vai estudar o psicótico. Né? A psicanálise ela não vai tão fundo na questão do psicótico, mas a psicologia analítica vai. Né? Então, Jung se dedica a estudar o psicótico, né? No seu período de alucinação, que é isso que o fascinava. Né? E qual a diferença de neurótico e psicótico? O neurótico sabe que é neurótico. Né? Então, roer unha, você diz assim, eu tenho que parar de roer unha, mas não consegue roer unha, não consegue parar. Mas ele sabe que tem que parar. Né? Sabe que aquilo que está acontecendo, sabe que aquilo que ele está fazendo, ele precisa parar. Que aquilo vai prejudicar ele de alguma maneira. O psicótico, ele não sabe, ele não consegue distinguir o que é realidade e o que é ficção. Então, por exemplo, vou dizer nós, geralmente a pessoa sonha 25% do período que dorme. Tá? Então, numa noite de sono, numa noite normal, nós sonhamos 25% do tempo. Se nós ficarmos um dia sem dormir, no outro dia eu vou sonhar 50% do tempo. No terceiro dia, 75%. No quarto dia, 100%. Se eu não dormir por 5 dias, eu vou sonhar acordado. É o surto psicótico. Então, eu não sei se aquilo que eu estou vivendo é real ou não. Tá? Então, o sonhar, ele é muito importante para a nossa saúde mental. Então, o dormir, o atrasar o sono, dormir pouco, isso vai influenciar, vai causar perturbações. E o psicótico, ele entra, ele não sabe se o que ele está vivendo é verdade ou não. Né? Então, ele se preocupa. Então, Jung vai se preocupar com a questão das psicoses, que estão relacionadas ao quê? Ao inconsciente coletivo. Né? Aí vem uma parte linda da história de o envolvimento dele com o gnosticismo aconteceu pelo seu interesse pela psicologia do inconsciente e pelos símbolos que expressam a realidade profunda da psique humana. Jung estudou as concepções gnósticas e encontrou nelas uma fonte de inspiração para as suas próprias teorias sobre a personalidade, sobre o processo de individuação, que a gente vai ver o que é, né? E a relação entre consciente e inconsciente. Jung também se identificou com a busca gnóstica pelo autoconhecimento e pela libertação da ignorância e do sofrimento. Olha isso aqui, gente. A gente vai ver o que é gnose. Jung usou os conceitos gnósticos para expressar a sua própria compreensão do inconsciente coletivo, dos arquétipos e do processo de individuação. Essa imagem que está aqui, tá? Essa imagem está no Livro Vermelho, que é um dos últimos, né? É uma coletânea que foi feita de ensaios que Jung faz. É Filemon. Né?
esse livro vermelho é uma espécie de livro de transcendência de Jung, né? Jung vai dizer num livro chamado Memórias, Sonhos e Reflexões que Filemon representava uma força que não era ele, que conversou com ele em imaginação. E ele lhe disse coisas que não pensaria conscientemente. Opa, peraí. De vez em quando, ele tinha a impressão de que ele era fisicamente real. Passeava com ele pelo jardim e o considerava uma espécie de guru, no sentido dado pelos hindus a essa palavra. Quem era Filemon? O mentor espiritual, né, de Jung. Né? E por que o gnosticismo? O gnosticismo é uma doutrina que visa a salvação da alma não pela fé, mas pelo conhecimento ou pelo saber espiritual. Gnose significa conhecimento, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar nos textos gnósticos. Já ouviram falar? E eu vou contar uma coisa, não sei se vocês já tentaram, já se aperceberam desse pequeno detalhe. Os 4 evangelhos que a gente tem. Quando a gente estuda os 4 evangelhos, Mateus, João, Lucas e... Não, Marcos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Três deles são chamados sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles seguem uma cronologia. Qual é o que é diferente desse processo? O de João. O Evangelho de João, quem teve a oportunidade de estudar ou ler o Evangelho de João, percebe que João não segue linha cronológica nenhuma. Ele vai e volta, vai e volta. Oi? O que é o Evangelho de João? É um evangelho gnóstico. Por que é gnóstico? No começo de João ele fala assim, e o verbo se fez carne. Ele já começa, logo nos primeiros versículos do primeiro capítulo, ele fala, o verbo se fez carne. O que ele quis dizer com isso? A vinda de Jesus. E olha a associação com a doutrina espírita. Jesus é o governador do planeta. Né? Então, quando Deus fala, faça-se tal coisa, Jesus executava a ordem de Deus. Então, Jesus era o verbo. Quando Jesus vem, ele vai dizer, o verbo se fez carne, ou seja, ele está entre nós. Aquela frase famosa, conhecereis a verdade vos libertará, só está em João. A conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele fala, se você não nascer da água do Espírito, não pode atingir o reino dos céus. Né? Se você não nascer de novo, é gnóstico. Isso é conhecimento. Então, qual era o confronto, qual era a discussão do gnóstico? Que era o seguinte, não adianta eu morrer na arena com os leões. Qual a finalidade disso? Não teve ganho de conhecimento nenhum. Essa era a ideia do gnóstico. Tá? Que você só obtém a salvação através do conhecimento. Esse era o contexto do gnóstico. Oi. Você obtém o gnóstico ele entende que você vai obter a salvação e a tua fé se fortalece através do conhecimento. Então, vamos dizer assim, a doutrina espírita resgata um pouquinho do gnosticismo, porque ela nos convida ao conhecimento. E diferente, ela vai explicando, isso é assim, assim, assim. Isso não é algo que joga assim, acredita que é isso. Não. Né? Acredita que é isso. Não é isso.
né? Ela joga essa ideia, né, de fazer você entender, né, você entender aquela situação. Achei que tinha caído aqui. Oi. Só comentando, nós estamos falando assim, como tem 4 pontos cardeais. Os evangelhos também foram escritos para povos e culturas diferentes. Por exemplo, João, Sim. Lucas escreve para os gregos. João escreve para a religião católica da época. E aí ela coloca depois, né? Mateus escreve para os judeus. Mateus escreve para escrever para os romanos. Eu estou tentando puxar aqui. Né? Mas é exatamente isso. A gente acha que a linguagem é universal, a linguagem não é universal. A linguagem é cultural. Mas a linguagem é cultural, mas a ideia ela é única. Entendi. Então, percebe a importância do símbolo? Essa é a importância do símbolo. Né? Quando você começa a agregar essas ideias, você vai perceber que existem coisas que não são coincidência. Então, em 1923, ele termina a Torre de Bollingen, né, que é onde ele residia, né? Ele faz amizade com Richard Wieland, que é o autor do livro Xing, o livro das mutações. Já ouviram falar nesse livro? O livro das mutações? Ele é um filósofo e grande conhecedor da cultura chinesa, que vai ensinar Jung sobre budismo e taoísmo. Oi. Ah. Se a Terra está também. Podemos dizer que sim. Ser raciocinada é o gnosticismo. Porque até o próprio Jesus, conhecereis a verdade, né, e a verdade vos libertará. O que é essa verdade? A gente para tanto para pensar assim, o que Jesus quis dizer com conhecereis a verdade vos libertará? A verdade é o conhecer a si mesmo. Por quê? Aí você vai dizer assim, mas não é conhecer a lei de Deus? A verdade não é conhecer a lei de Deus? Mas onde está escrita a lei de Deus? Então, por isso é que eu preciso mergulhar em mim mesmo. Por isso é necessário o autodescobrimento. O autodescobrimento é para descobrir quem eu sou, qual é a minha verdadeira essência. Por que eu faço isso ou aquilo? Por que eu estou trabalhando nesse sentido? Essa é a busca do autoconhecimento. E aí, entra a psicologia analítica. Os símbolos, o que nos é oferecido, vai nos dar referência. Eu tive a oportunidade de fazer um curso que chama Hipnose Ericksoniana, né? Foi um cara nos Estados Unidos, chamado Milton Erickson, né? Que ele percebeu o poder da sugestão da sua própria mente. Então, ele era alguém que tinha paralisia infantil, ele teve poliomielite, e ele fazendo um exercício com a própria mente, ele conseguiu andar. Ele andava com dificuldade, não voltou a andar. Normalmente ele usava bengala, mas ele voltou a andar. Ele falou assim, puxa, por que eu consegui fazer isso? E aí ele começa a estudar. Né? Então, a hipnose ericksoniana, um dos pilares da hipnose é a metáfora. O que é a metáfora? Você vai construir uma metáfora sobre a sua vida. Né? Então, você vai contar na história da sua vida através de utilizando elementos como Jesus utilizava, como conto de fada, como as fábulas. Né? Se você ler, por exemplo, a fábula da Raposa e as Uvas, ela tem um conteúdo psicológico embutido ali absurdo.
Quando você lê as histórias, por exemplo, a Branca de Neve, Chapeuzinho, todas essas histórias elas têm uma bagagem, um embasamento psicológico profundo demais. Né? A história dos três porquinhos, né? Que na história original os porquinhos morrem, né? Nas histórias que ficam contadas para tanto o porquinho foge e vai para a casa do irmão. Mas olha, trazendo um pouquinho essa história dos três porquinhos. Né? Quem são os três porquinhos? Somos nós. Né? Então eu quero construir a minha essência. Eu vou construir a minha essência como? De palha, de madeira ou de tijolo? A de palha é rapidinho, eu levanto e tenho tempo livre para fazer o que eu quiser. Só que na primeira adversidade, a casa vem abaixo. Quando eu construo a minha essência quando eu descubro, né, eu trabalho a minha essência na madeira, ela vai resistir um pouco mais, mas o lobo, tendo adversidade, vai botar ela abaixo. Qual é a questão da casa de tijolo? Eu vou levar muito tempo fazendo. Então eu vou ter que abrir mão dos prazeres da vida para construir a minha essência. Só que quando eu consigo fazer isso, pode ver lobo, pode ver o que quiser, que a casa não é derrubada. Já tinham parado para pensar sobre essa ideia do... Fala, Rafa. A maioria das pessoas que você coloca mais, que é uma bagagem que está à nossa disposição, mas como ela é empregada? Exato. O Rafa está falando. A gente tem essa bagagem, como é que ela é empregada? De novo, a frase de Jesus. Quem tiver ouvido de ver, fale, Elise. Então a gente conversava com criança, conversava com criança sobre moral. E hoje eu fico nessa. Porque as histórias estão sendo modificadas. Né? Então, Mas eu estou lendo, mas olha só, Liz, olha que interessante. Eu estou lendo um autor, eu não lembro o nome dele, mas o livro é A Psicanálise dos Contos de Fada. Tá? Ele diz o seguinte, quando fala dessa fábula, dessa história, quando ela foi contada originalmente, a criança não se choca porque o porquinho morre. Ele entende que é algo natural daquele processo. É algo natural da natureza. Então, é da natureza o lobo comer o porco. É da natureza. Então, aquilo não choca. Chocaria se fosse um ser humano a morrer, mas é um animal. Então, ele percebe como a criança tem essa coisa do símbolo. Então, a gente, não, para ser... A gente muda essa questão, a gente muda esse modelo para não traumatizar uma criança, mas a criança tem... o autor vai dizer que a criança tem esse discernimento e que ele consegue entender claramente o sentido daquela história. Oi, pode ir. Diante falou o seguinte: discípulos têm uma mensagem muito personalizada, mas a interpretação tem caráter pessoal. Como associar as Parece. A questão do... que faz uma análise psicológica à luz do espírito sobre os contos de fadas. Então, o símbolo... É interessante a questão do símbolo pelo seguinte. Se eu pegar o mesmo objeto em diversos lugares diferentes, até entre a gente mesmo, como nós falamos da questão do pai, né? Quando nós começamos falando do pai. O que é o pai? Todo mundo sabe. Então, não importa se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é no Oriente Médio, se é na África, pai é pai. Agora, o que ele representa? Né? Então, então, essa representação, o símbolo, ele não é fechado. Né? A ideia do símbolo é essa: o símbolo não é fechado. A parábola de Jesus é fechada? Não. A parábola de Jesus não é fechada.
Mas cada um vai tirar dela o ensinamento que ele precisa para aquele momento. E é isso que é interessante. No momento. No momento. Quer ver como é que não é fechada? Nos livros da série Fonte Viva, a frase "e o semeador saiu a semear", Emmanuel escreve 7 textos sobre ela, sobre essa frase. Emmanuel vai escrever 7 textos. Então não é fechado. O símbolo não é fechado. Ele é universal no sentido de ele existe em todo lugar do mundo, mas a interpretação ela tem que ser do indivíduo, porque nós somos diferentes. Nós somos espíritos diferentes, nós temos bagagem diferente. É claro que elas vão ser diferentes. E tem que ser. Né? À medida que nós formos evoluindo, né? Que é uma questão filosófica que a Joana coloca num livro que nós vamos estudar, que é O Amor Imbatível Amor, quando ela fala do bem transcendental. Cada um de nós tem a sua visão de bem. O que é o bem? Para cada um de nós, o bem é uma coisa diferente, porque nós somos diferentes. Mas à medida que nós formos evoluindo, o topo da pirâmide, né, todos nós vamos ter a mesma ideia de bem, que é o chamado bem transcendental. Mas hoje a gente não tem. Fala aí. Fala, Zé. Não seria o caso, então, você ter o símbolo, a princípio ele foi criado para ter um determinado significado. A questão das interpretações, talvez não esteja associada ao nível evolutivo ou conhecimento. Sim. Porque, como você falou, quando a gente chegar no nível, todo mundo vai ver aquilo da mesma forma. Então, eu acredito assim, o que você está falando, me corrija se eu estiver errado. Você tem a palavra. Jesus mudou devido ao significado que ele queria, que era o real. Assim, só que cada um, de acordo com o seu conhecimento, vai entender. avaliou, interpretou e tirou alguma coisa para assistir aquele momento. Mas vai ter um ponto. Quando a gente chegar no nível tal de perfeição, né? A gente consegue, a gente vai ver tudo igual. Sim. Quando eu vou trazer vou tirar do símbolo e trazer para algo mais. Quando você lê o Livro dos Espíritos pela primeira vez, você assimilou vários conhecimentos. Passou 5 anos, você lê o Livro dos Espíritos, é completamente diferente. Se eu estou falando de uma coisa que é a vida no mundo espiritual, filosófica, etc., etc., imagina um símbolo. É muito maior. Então, assim, o que Jesus quis trazer quando ele conta a parábola? Ele já sabia como cada um iria interpretar aquele símbolo e sabia que cada um iria receber de uma forma, como aqui na palestra. Alguém faz uma palestra e cada um diz assim, nossa, a palestra foi para mim. Mas são pessoas diferentes. Por quê? Porque tocou naquele ponto que a pessoa precisava naquele momento. Fala, Marcelo. Exatamente. Jesus é atemporal. Cada reencarnação a gente e que conseguem mais do que nós em algum momento. Sim. História que a gente está falando. As histórias são alegóricas, né? Ela teve que dar uma forma. Então, você vê muito estala, cuidado com o cachorro, cuidado com o animal. Aí você vê a bela adormecida, né? Que eles adaptam uma história que já existia. Então vamos lá. Essa torre que a gente está vendo ali, né, Jung construiu inspirado na arquitetura africana que ele observou quando ele fez a visita à África, né? E aí, a partir do momento, Jung vai começar a viajar, né,
ele tira um momento da sua vida e vai viajar, procurando se aprofundar sobre os diversos significados dos povos do mundo. Então, de 1924 a 1925, ele vai visitar a aldeia dos Índios Pueblos, no Novo México. Aí tem contato com os xamãs, ele recebe os conhecimentos sobre filosofia, psicologia e religião desses povos, né? Depois ele vai ao Uganda, ao Quênia, visita tribos indígenas, os Euguins, onde aprende sobre filosofia, psicologia e religião dos nativos. Tem uma história interessante. Quando Jung vai no Novo México visitar os Índios Pueblos, ele é instruído para não ir a um determinado lugar, porque o lugar é sagrado. O que a gente sabe de Jung? Dizer assim, não pode ir lá, é a mesma coisa que vai lá, meu filho. Né? E aí, ele espera o pessoal ficar assim meio distraído, e aí tem uma escada, né? E aí ele vai e sobe a escada. Quando ele chega lá em cima, ele percebe que está todo mundo olhando para ele. Os índios estão olhando para ele. E aí os índios começam a gritar, grande urso, grande urso. Porque eles veem que Jung subiu aquela escada como um urso sobe uma árvore. Então, por isso, ele escapou de uma punição dos índios. Porque os índios enxergaram nele uma figura que eles estão acostumados a ver. Então, por isso que ele escapou da punição. Né? E aí Jung vai perceber a importância do símbolo. Né? As importâncias do símbolo. Então, ele podia ser punido, porque ele foi um lugar proibido. Mas como a maneira como ele foi, os índios entenderam que era o Deus, o grande urso, que estava indo ali, naquele lugar. Então, o grande urso poderia ir naquele lugar. Em 1933, ele vai ao Egito, à Palestina, né? De novo, vai buscar outras culturas. Em 1934, é eleito presidente da Sociedade Médica Geral. Em 1938, ele viaja à Índia, onde ele conhece yogis, homens portadores do saber religioso da cultura hindu. E em 1959, ele é chamado para dar uma entrevista à BBC de Londres. E o cara que estava fazendo a entrevista insistiu com ele para que ele pudesse escrever um livro que pudesse ser didático, trazendo todos esses conhecimentos para as pessoas que não conheciam essas nomenclaturas. E esse livro é O Homem e Seus Símbolos, que tem a contribuição de mais 5 autores. E Jung não chega a ver essa obra publicada, porque ele morre em 61 e essa obra foi publicada em 62. Então, né, em junho de 61, com 85 anos, Jung falece, cercado de pessoas, de parentes e pessoas queridas. Ele é enterrado no cemitério de Kuznach, acho que é isso. Né? E aí tem interessante a frase que está no túmulo dele, né? Vocatus ad vocatus ad non vocatus Deus aderit. Invocado ou não, o Deus está presente. Essa frase é atribuída a Erasmo de Roterdã, né? E frequentemente é utilizada para imprimir a ideia de que Deus está presente, independente de termos consciência disso ou não. Né? Essa frase não é a respeito de um processo, mas uma crença, um conceito. Então vai funcionar dizendo que não importa, né, se chamamos ou não por Deus, porque Ele está sempre ao nosso lado. Né? Ora, se Ele está sempre ao nosso... Aí vamos usar o raciocínio espírita, né? Se Ele está sempre do nosso lado, por que as coisas dão errada para mim? Né? Nada na espiritualidade é feito sem a minha anuência. Isso tem que ficar muito claro. Nada do que eu faço. Então, por exemplo, Deus não vai, como nós fazemos com os filhos, geralmente, pega na mão, não, você agarra aqui que eu sei o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a gente. Mas ele sempre espera a nossa vontade. Por isso que Jesus dizia assim, que queres que eu faça? Ele nunca curou ninguém que não quisesse ser curado. Só teve um caso. Quem lembra? Que Jesus não perguntou.
que queres que eu faça? A mulher, Que sangrava? A mulher que sangrava. Mas o que a mulher fez? Não, o que ela fez? Ela tinha fé de que se tocasse a barra da roupa de Jesus, ela ia ser curada. E Kardec vai desenvolver isso na Gênese, quando ele vai falar do poder da vontade. Então, ela se moveu, antes que Jesus se pronunciasse, ela faz um movimento de ir em direção a ele. Então, é a vontade dela. Sempre é a vontade do indivíduo. É. Os mandamentos. Os mandamentos da lei divina. Oi. Gente, é para isso mesmo, é para poder falar, trocar ideia. Tá. Deus está presente. Tudo que você falou. Eu acho que a gente poderia interpretar também que aí a gente está falando justamente desse consciente do público, porque o Deus está presente no lado. Então, mesmo que a gente invoque ou não, ou seja, tem que fazer também tem. Nosso inconsciente faz esses nomes. Deus está lá. Eu acho que ali pode ter essa interpretação. Jung vai tratar sobre isso. A gente vai conversar muito sobre quando ele fala de Deus, quando ele fala de... acho que tem até um texto aqui. Eu acho que eu tenho alguma coisa que a gente vai falar sobre isso. Eu também pensei sobre isso. Porque em Salmos, no capítulo 78, está escrito assim: vós sois deuses, todos vós, filhos e filhas do Altíssimo. Então Deus está em nós. Né? Esse Deus. E ali você está falando assim. Eu não sei se na obra original está escrito assim. Mas quando ali você coloca Deus em Jesus. Não, tá, o texto é assim mesmo. Aí dá essa simbologia do Deus lá de cima. Ele está falando do próprio. Na minha visão, tá? Não, mas tem a questão do símbolo exata. Isso me chamou a atenção também, porque no original, no livro, no original, está em minúsculo. Então, dá a ideia de ser o próprio Deus. Fala, Marcelo. Questão 13 do livro do Espírito, quando fala sobre Deus imaterial. Então, o Deus está presente. É a consciência. Então estão escritas as leis divinas. Né? E aí, é interessante. Numa entrevista, e aí aí a gente percebe a preocupação de Jung. Né? Numa entrevista, perguntaram para ele assim: você acredita em Deus? Aí ele respondeu assim: eu não preciso acreditar, eu sei. Quando terminou a entrevista, Jung expressou uma preocupação com o que as pessoas iam entender isso. Então tem uma frase espetacular de Lacan, Jacques Lacan, que é um psicanalista da linha freudiana. Ele disse assim: eu tenho 100% de certeza daquilo que eu falei, mas eu não faço a menor ideia do que o outro ouviu. Né? Então, Jung tinha a preocupação que as pessoas terem pensado que a verdade é simples e pode ser expressa numa frase curta. A visão que Jung tem de Deus é muito complexa, porque Deus é um mistério. Que a natureza, olha só, ele vai dizer que Deus é um mistério cuja natureza está além da compreensão humana. Na tentativa de compreender Deus, cada um de nós cria Deus à sua imagem. Né? E essa imagem nunca é precisa. E Jung reconheceu isso sobre a sua própria imagem de Deus. Então ele vai dizer assim: a imagem de Deus é a expressão de uma experiência subjacente de algo que eu não posso alcançar por meios intelectuais. Né?
Então, o que ele vai dizer? Que nenhuma imagem de Deus, né, vai ser adequada. Então, ele fala da inadequação de todas as imagens de Deus, inclusive a dele própria. Que é o que os espíritos vão dizer na questão, não, é mais à frente, quando assim, Kardec vai perguntar, nós podemos entender a essência de Deus? Aí vai assim, faltam sentidos para vocês compreendê-la. Isso está aqui na fala de Jung. Né? Então, isso que a gente apresentou, né, foi assim, muito superficial. Né? Sobre o percurso que ele fez, sobre as buscas, o envolvimento dele com a arte, né? Né? Com a arte, com a religiosidade, com a filosofia. Entendendo que, como isso é uma coisa da essência humana, o indivíduo está se colocando ali. Então, é óbvio que se eu estudar tudo isso, eu estou estudando o próprio ser humano. Né? Eu acho que em 1917, quando ele pega essa questão 13, novamente, fala da imaturidade, para a gente começar a entender que a gente humaniza as coisas divinas, mas isso é passado. Né? É um material. E aqui a gente tem uma imagem, né, do que Jung vai trazer. Né? Então, ele fala da religião e da espiritualidade, ele vai falar, deixa eu olhar aqui, das mitologias, né, que as mitologias vão trazer elementos também que nos ajudam, a alquimia, né, que é a combinação, quando ele vai falar da combinação de elementos para formar um outro elemento, né? Os sonhos são os reflexos do que a gente traz no inconsciente, fechando ali com a questão do simbolismo, né? Da arte do simbolismo. Né? Então, de novo, é tudo simbologia. Certo, gente? Então, no horário, nós conseguimos fechar, né, essa nossa introdução, né, a respeito de um. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma... Todas, né? Fala, Rafa. Espera só um instantinho, por favor. Sobre fala em Salmo 2.6, que pode sobre Deus. Mas ali fala de Deus. Não tem essa diferença. Realmente, o que a gente pode entender como isso? Então, qual é a compreensão disso? E Jung, quando a gente falar mais a respeito de religião, é esse potencial. Né? Então, quando a gente falar da estrutura eu vou trazer no próximo encontro, a estrutura da psique, segundo Jung, tem uma estrutura que ele chama de self. Todo mundo já ouviu esse termo, né? O que Jung vai falar do self? Ele vai fazer uma analogia com o imago Dei. O imago Dei do latim, a imagem de Deus ou a imagem divina. Então ele fala que nesse self, que é o que nós somos verdadeiramente, esse self, ele é a imagem de Deus. Então, é o que está em Salmos, vós sois deuses. O Deus é esse potencial divino que todos nós carregamos. É esse potencial. Não literalmente somos Deus, mas podemos fazer as mesmas. Por isso que Jesus fala para o fariseu, podeis fazer tudo que eu faço. Podeis fazer tudo que eu faço. E a gente vê as curas, né? Quando você pega Paulo Estevão, por exemplo, quando começa com Pedro e João, quando eles vão fazendo as curas, depois Paulo e Barnabé vão fazendo as curas, Tito vai fazendo as curas em imposição de mãos. Ele vai curando as pessoas. Então, o que é isso? Eles têm o dom? Tem o dom. Todos nós temos esse dom. Agora, nós somos iguais àquele Pedro que tenta caminhar sobre as águas e afunda. Né? Pedro começa a caminhar. O que quer dizer? Que ele tem o potencial divino. Só que ele tem medo desse potencial divino, por isso ele afunda. Né? Então, Jung vai abordar muito isso. Então, quando ele fala do imago Dei, que o self é esse imago Dei, né? A imagem de Deus, esse é o contexto. Só que ele tem uma série de camadas que são, ou seja, esse self ele não se comunica diretamente com o mundo exterior ou com o mundo interior.
ele precisa de elementos. Por isso a gente vai ter a persona, vai ter a sombra, vai ter o ônibus e ânima, vai ter os inconscientes, que são essas proteções, vamos chamar assim, né, para que esse meu self não entre em contato. Mas quando Jung fala da individuação, o que é individuação? É quando todos esses componentes se integram num só, que é o homem integral. Que é o que Joana, é o livro da Joana, né? O homem integral é quando eu consigo individualizar, individuar, não é individualizar, é individual, ou seja, tornar isso tudo uma coisa só. Temos muito para estudar. Então, obrigado a todos pela presença, obrigado a todos que estão pelo meeting, né? Vamos fazer só a nossa prece para a gente encerrar. Tá? Então, vamos fechar os olhos e agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade que estamos aqui para trazer todo esse conteúdo, né? E que todo esse conteúdo nos ajude, que que ele possa entrar em ebulição dentro de cada um e que promova as mudanças que precisamos na nossa vida para que possamos crescer e continuar na nossa jornada rumo à perfeição. Que aqueles que estão aqui presentes, que nos guie de volta aos nossos lares com segurança, e a todos que estão participando remotamente, que os seus lares sejam abençoados, sejam amparados pela espiritualidade amiga. E assim, com muita alegria, encerramos o estudo dessa manhã. Graças a Deus. Oi?